Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula Anzelotti e começa aqui mais um Arc Talks. Hoje com um especialista em iluminação, o Ricardo Lopes, que é responsável por projetos e treinamentos da Avante, que é uma das maiores empresas do setor do Brasil. E o tema escolhido é a importância dos projetos luminotécnicos, os desafios, inclusive, porque são muitos desafios e, é claro, as soluções. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo bom, Ana? Satisfação estar aqui com você, falar um pouco de iluminação. Me apresentar, né? Eu sou especialista em iluminação, já trabalho há alguns anos com essa experiência. Hoje eu sou responsável pela parte de projetos e treinamento da Avante. Hoje nós estamos dentro do setor, uma categoria que nos coloca entre as maiores empresas, então tomando conta de praticamente 25% do mercado, com soluções que vão desde pegar áreas externas, soluções corporativas, áreas de residências. Então a gente consegue ter soluções para todos os tipos de projeto. E o objetivo hoje é poder, de repente, desmistificar sobre essas soluções, como que a gente pode aplicar as melhores luminárias em determinados ambientes, facilitar, né, o especificador a colocar o melhor produto no seu projeto. Recentemente, uma imagem viralizou. Eu fui impactada por essa imagem, eu sei que você também, que era uma imagem de sacada, né? As pessoas que estão com a gente em vídeo, né, estão vendo essa imagem aí. E esse post dizia, existem dois tipos de pessoas na vida, né? Uma sacada com a luz totalmente branca e a sacada de baixo com a luz amarela. Quem é você nesse prédio, Ricardo? Exato, né? Hoje a gente tem tanta opção de iluminação e muita gente ainda associa de que uma luz é melhor que a outra, né? Tem muito essa questão. E quando a gente fala tecnicamente em termos de temperatura de cor, que é a tonalidade dessas iluminações, é porque existe um grau, né? Então existe uma escala que ela tem uma grandeza chamada Kelvin. E aí ela vai desde uma luz mais amarelada até aquela que é bem branca, aquela que a gente vai ver na farmácia, vai ver numa indústria. E quando a gente partiu da lâmpada incandescente, que ela era amarelada, para a lâmpada fluorescente, associaram que a lâmpada incandescente iluminava pouco e a fluorescente iluminava muito. Porém, a gente, quando está falando de LED, né, que é o nosso foco hoje, é o que a gente tem hoje de solução com mais alta tecnologia, não existe mais isso, né? Tanto uma lâmpada que a gente vai falar amarela, quente ou branca fria, elas vão te dar a mesma quantidade de iluminação. Então não tem certo ou errado. Não existe certo ou errado. A gente fez essa enquete antes de começar a gravação aqui. Você viu que as opiniões se dividem, né? Nosso cinegrafista falou que gosta da luz branca. Exato, né? Eu nem quis entrar em discussão aqui com ele, porque ele também, falou nossa produtora, a luz branca. Então, assim, é de pessoa para pessoa. Exatamente. Que, na verdade, a pessoa se sente bem. Exato. Mas a cor, ela não, a tonalidade da iluminação, ela não transmite o que eu aprendi. Tá? Sou totalmente leiga, me corrija. O branco, por exemplo, é para você ficar alerta. Então, Sim. Você não tem como relaxado, né, numa luz branca. Essa luz de estúdio, por exemplo. Exato. Em termos estatísticos, né, se a gente for fazer assim no maior índice de pessoas, a temperatura quente ela vai te dar essa sensação de aconchego, tá? Então, a gente considera que esse 3000 Kelvin, né, que é essa luz mais amarelada, ela te dá um ambiente que você vai ter uma área de descanso, que você quer relaxar, que você quer repousar, quer descansar e ficar mais tranquilo. Mas vão ter situações que as pessoas se sentem muito bem. Então, a gente está falando de seres humanos, né? Cada um vai responder de uma forma. Sim. Mas, se a gente for fazer isso em termos de projeto, né, que é até o foco hoje que a gente vai conversar, é que em áreas como um dormitório, uma sala de estar, uma área que eu quero ter um descanso maior, eu vou trabalhar mais com a temperatura quente e amarelada. Sim. Se eu quero uma área lá que eu quero fazer um ar mais operacional, então eu tenho lá uma cozinha, uma garagem. Né? Um sushi. Eu tenho que tomar cuidado com a faca afiada. A faca afiada. Então a minha atenção é redobrada. O que a gente não pode confundir, não vai existir perda de qualidade, né? Eu vou ter a mudança o quê? De sensação do ambiente. Então eu quero ter uma atenção maior, eu quero ficar atento àquilo que eu estou fazendo. A temperatura fria, que é essa mais branca, vai dar isso. Para essas situações que a gente colocou aí, você colocou até o meme aí das varandas,
Acho que a melhor situação que a gente pode colocar é soluções de iluminação em que, ao apertar o interruptor, eu consigo mudar as cores da minha iluminação. Então, de repente, eu estou ali na minha varanda, por exemplo, eu vou trabalhar, eu quero fazer uma atividade um pouco mais operacional e eu mudo para temperatura fria. Chegou a noite, eu quero descansar, eu quero ter ali, receber minha família, meus amigos. Um simples toque no interruptor, ele muda ali para neutro ou quente, eu fico com um ambiente mais aconchegante. Pronto. Então o ambiente ele se transforma a partir da iluminação. Maravilha. Agora me fala um pouquinho a respeito da Avante. A Avante eu conheço, né? Eu sei do seu renome, do seu potencial. Ela se não for a maior, é uma das maiores, né, do Brasil. E qual é o seu papel e o quanto ele é eficaz, né? Sendo que é um segmento que realmente gera muitas dúvidas. Bem, a Avante, ela esse ano está completando 25 anos, tá? Hoje ela está consolidada como uma empresa gigantesca em termos de iluminação. A gente tem hoje um time tanto de engenharia, de qualidade, que faz todo o intercâmbio do que está acontecendo lá fora, quais são as tendências, quais são as soluções. A gente tem um time de arquitetos também que acompanha muito, né? Então hoje a gente está participando das maiores feiras de iluminação. Então, por exemplo, o Casa Cor a gente fez praticamente todas nos últimos 2 anos. E esse retorno que a gente tem com os profissionais de arquitetura é muito interessante, porque eles nos trazem um filtro do que é bom trazer, do que é bom desenvolver, quais são as temperaturas de cor que a gente deve trabalhar, quais são os tipos de LED. Então, a Avante, com essa parceria e os profissionais, a gente conseguiu hoje crescer como uma empresa. Então, a gente não pode segmentar a Avante como uma empresa só de iluminação. A gente consegue ter soluções para poder atender desde uma área industrial, uma área corporativa, uma residência, com iluminações que você vai ter desde um ambiente interno, que é de repente um escritório, aqui o espaço que a gente está conversando, ou até mesmo uma área externa. Então hoje a gente tem luminárias voltadas para ter esse tipo de exposição, né, que elas vão ficar expostas ao tempo, à poeira. Então a gente desenvolveu a marca, a empresa, para poder atender o mercado com aquilo que ele necessitar. Perfeito, Ricardo. E quais são as vantagens do LED? Eu acho que evolui tanto que a gente conhece algumas, né? Mas eu acho que você tem várias outras vantagens para me apresentar. É uma boa pergunta porque às vezes as pessoas entendem que um LED só foi um produto novo que chegou e a gente vai colocar ali para iluminar a nossa casa. Mas quando a gente começa a avaliar em termos de composição, em termos de tecnologia, o que ele tem em termos de solução de iluminação, ele deu uma ordem aí muito interessante em termos de eficiência. Então hoje você tem um produto que consome muito menos energia do que as antigas tecnologias. Então você antigamente tinha um produto que era lâmpada incandescente, ela tinha ali basicamente 95% somente calor e só 5% de iluminação. O LED hoje praticamente não há aquecimento, então você já tem aí uma questão de não ter gasto com ar-condicionado em demasia, em função de um produto mais sustentável. Você tem uma durabilidade superior, então a gente partiu de um produto que durava 1.000 horas e hoje eu tenho um produto que dura 25.000 horas. Então, é uma durabilidade que dá uma certeza para o cliente, para o arquiteto, em colocar um produto que tem uma longa vida. Então, é um produto mais tecnológico e que te dá maior sustentabilidade. E fora que eu consigo ter também diversas opções de cores. Então, a gente falou das temperaturas aí quente, neutra e fria, que são as mais utilizadas no mercado, mas a gente também tem soluções coloridas. Então, de repente, você tem uma ideia de colocar uma iluminação para uma área de um salão de festas, um buffet, uma área mais lúdica. Hoje o LED te dá opções em que tem cores diferentes ou que a partir de um controle remoto eu consiga mudar as temperaturas dele ou colocar outras cores. Então, ele te facilitou muito esse quesito de facilidade e transformar os ambientes. Agora me esclarece qual que é a diferença do LED integrado e da lâmpada de LED, Ricardo. Então, quando a gente estava especificando o produto, por exemplo, você vai comprar lá um spot que você vai iluminar o banheiro da tua casa. Como é que a gente fazia antigamente? A gente ia lá na loja, escolhia o modelo de spot que a gente gostaria, o vendedor nos apresentava lá os modelos, a gente via aquele que a gente gostava e
paralelo a isso, ele te dava também uma opção de lâmpada. Então, eu quero colocar um spot para poder colocar ali uma lâmpada direcional, uma lâmpada para poder focar e fazer a tua maquiagem, barbear, etc. Então, você comprava o spot mais a lâmpada para poder fazer a composição, a solução do teu projeto. Isso mudou. Como a gente está trazendo hoje soluções de LED, a gente consegue fazer peças em que eu tenho um spot e que a iluminação já está embutida na própria peça. Esse seria o LED integrado. Então eu não preciso mais comprar o spot e mais a lâmpada. O próprio spot já te gera iluminação. Então a ideia é essa. Com isso, o que a gente conseguiu? Ter um design diferenciado, então a gente consegue ter soluções que têm um desenho melhor, mais refinado, e também eu tenho menos gasto, porque eu não preciso comprar 2 itens para poder formar um. Então me dá um custo-benefício melhor e me dá uma peça também com um desenho aí mais agradável. Perfeito. Agora, as normas. Como são as normas dos projetos luminotécnicos? Você entende bem disso? A gente tem normas, né? Então, tem a norma NBR, que a gente tem que atender para poder fazer um projeto técnico, um projeto de trabalho. É interessante a gente falar disso, Ana, porque quando a gente fala esse projeto de residência, não existem normas para isso. Então, vai muito mais pelo nosso know-how. Então, se de repente estou fazendo uma cozinha para um casal de idosos, de repente eu vou precisar de maior iluminação do que uma cozinha para um jovem casal. Porque o casal de idosos já tem um desgaste com relação à sua capacidade de enxergar, de repente precisa de uma iluminação um pouco mais forte. Então vai muito pelo know-how na hora que o profissional de arquitetura vai entrevistar, né, aquele cliente que ele vai fazer o projeto. Para a gente poder fazer um projeto de um escritório, de uma indústria, algo que a gente vai fazer mais técnico, a gente tem que obedecer a norma BNT. Por quê? Eu tenho uma quantidade mínima de iluminação que eu tenho que colocar. Então eu vou fazer, por exemplo, um escritório, eu tenho lá uma quantidade de lux, que a gente chama, que é a quantidade dos lumens, que vai ter aquela iluminação, dividida pela metragem quadrada daquele ambiente. Basicamente isso. Então, uma sala de reunião tem uma quantidade, uma área que eu tenho, por exemplo, uma recepção, uma outra, uma área de atendimento de uma loja tem outra, um estacionamento. Cada uma delas eu tenho que consultar a norma para poder ver qual a melhor solução de iluminação. Então, tenho aí uma série de regulamentações para poder atender esses projetos. Perfeito. E as luminárias, elas vêm com indicação de IP? Qual é a importância? IP também, como a gente citou da situação de ter várias soluções de iluminação, então a Avante hoje vai ter soluções para o ambiente de um escritório, de uma área de uma residência. Vamos ter demandas também para a gente poder fazer um jardim, uma fachada, uma área que eu quero colocar uma garagem, uma área para poder ter uma exposição maior com relação à chuva. Eu não posso colocar uma luminária qualquer. Então, na hora que eu vou comprar a luminária naquela loja, naquele especificador, eu tenho que ver uma informação que está lá, geralmente é um ícone IP, que ele é o índice de proteção. E quando você vê lá a escala do IP, você vai ver que ele tem lá de 0 até 68, 69. O IP65, que a gente considera, que já é para áreas externas. Então, ele tem uma proteção que vai dar a condição de você colocar ele e receber aí a ação da chuva, do tempo, a poeira, porque aquela luminária foi projetada com essa blindagem, vamos dizer assim. Então, se ela ficar exposta ao tempo, ela vai ter tranquilidade de ser utilizada, porque ela foi feita com essa finalidade. Ok, eu já estou na sigla, já vou para o IRC, nosso próximo assunto. O Índice de Reprodução de Cor. Como o índice funciona? de reprodução de cor hoje é interessante a gente falar também, porque quando a gente vai fazer projetos, principalmente projetos que a gente vai colocar numa amostra de decoração, ou um projeto que eu quero ter uma incidência de luz, em que vai valorizar, né? Aquela textura, aquela parede, aquele mobiliário. Quanto maior for esse índice de reprodução de cor, melhor eu vou ter. Para você ter uma ideia de comparativo, você se pegar e fazer uma estatística de 0 a 100, a luz do sol chegaria a 100. Então, a luz do sol seria a perfeição em termos de IRC.
Quando você está lá olhando no espelho, embaixo da luz do sol, e você está vendo com bastante qualidade a tua pele, o teu cabelo, é porque o sol ele te dá uma cor bem fidedigna com relação a essa reprodução de cor. Qual que é o desafio hoje para a gente poder ter soluções de iluminação boas? É que esse índice de reprodução de cor seja bem alto. Então, quando a gente considera aí que tem em torno de uns 90, 80, 90 é um índice de reprodução de cor muito bom, eu consigo ter aí projetos que vão valorizar. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma penteadeira, uma área que eu tenho um banheiro, quero ter uma iluminação que faça que essa reprodução da minha pele, do meu rosto, seja com qualidade, esse índice vai ser um dado que você tem que procurar nas luminárias ou na lâmpada que você está utilizando. Então, o índice de reprodução de cor nada mais é que a qualidade quando projeta iluminação e dá nitidez, né, nos elementos. Estou colocando um exemplo aqui para você de uma área de um banheiro, uma penteadeira, mas simplesmente eu tenho lá uma loja de roupas no shopping, eu quero iluminar lá aquela roupa, aquele sapato, aquela bolsa. Quanto maior for essa reprodução de cor, mais eu vou conseguir dar destaque para poder valorizar. Então, quando você tem lá um lugar de um provador, é interessante que você coloque ali uma lâmpada, uma luminária que tem um índice de produção de cor bem alto, para que na hora que você olhe no espelho, você tenha uma valorização, uma nitidez de alta qualidade. Basicamente é isso que a gente usa para poder ter um índice de produção de cor alto e valorizar nos projetos. Perfeito. A pandemia trouxe para a gente uma série de desafios, né? Muita gente se mantém, inclusive, ainda em home office. Uhum. Mas no início, eu percebia que o ambiente, né, da nossa casa, ele não estava preparado para isso. Então, a gente teve que se virar nos 30 e conseguir montar ali, né, uma estaçãozinha de trabalho onde a gente pudesse realmente, né, desempenhar a nossa função à distância. Sim. E eu percebo que isso hoje ficou nesses espaços domésticos, né, que hoje muitas vezes são multiuso. Né? Eu visitei recentemente um projeto pequeno, mas assim super inteligente, em que tinha um armário e desse armário saía uma escrivaninha, e o mais legal é que a pessoa, né, a arquiteta, ela pensou, ela falou, aqui é a iluminação para ser closet, e aqui é a iluminação para ser escritório. Né, diferente, porque no momento em que você está trabalhando, né, tanto quanto o momento que você está alerta na cozinha, né, mexendo com faca e tal, você ele é diferente. Então, como é que funciona esse tipo de adequação? Olha, Ana, a gente, como você citou, a pandemia fez o mundo virar de ponta cabeça. A gente teve que se reinventar. Né? Em todos os sentidos, né? Então, em termos sociais, em termos de trabalho, a nossa forma de lidar com a vida ficou muito mais digital, né? Então, a gente faz tudo de maneira remota e as empresas tiveram que se readequar. Então, muitos dos colaboradores passaram para o regime do home office e nem todos tinham uma infraestrutura que fosse confortável, né? Então, desde você ter uma bancada, que seja uma bancada que te dê conforto, você que tem uma cadeira também, um monitor com uma altura correta, você também tem que ter uma iluminação que seja correspondente. A gente falou da questão da varanda, então a varanda eu consigo ter ela de maneira múltipla. Eu posso colocar uma temperatura de cor em que eu vou ter situações. Então de manhã eu quero trabalhar, à noite eu quero receber a família, quero jantar. E a minha estação de trabalho, eu não preciso estar focado também a ter ela somente para o trabalho. Eu posso transformar ela para, de repente, eu ter a minha refeição e também fazer uma área que eu consiga desempenhar meu trabalho do dia a dia. Então, a gente hoje viu que as pessoas, embora não estivessem adaptadas totalmente a trabalhar em casa, começaram a gostar disso. Então, pintaram a parede, transformaram o ambiente, colocaram ali uma estação mais confortável e começaram a ver as soluções de iluminação que ajudassem a isso. Então, a pessoa tinha uma iluminação mais fraca, não tinha uma potência tão alta, uma quantidade de luz suficiente,
já colocou lá uma luminária, um painel que tem uma temperatura neutra, que tivesse uma iluminação que fosse mais confortável. Começou a experimentar mesmo o ambiente, ver, não tá tão legal agora, vou colocar uma outra solução. E começou a ver que isso daí impactava até no seu desempenho, né, na sua atividade. De repente você tem lá uma superfície, uma mesa, uma luminária de mesa. Hoje a gente tem soluções, por exemplo, em que você tem um plug USB e na própria luminária eu já consigo carregar meu celular, eu consigo ali de repente mudar a temperatura de cor, eu consigo deixar, até se for uma luminária que eu tenho uma lâmpada inteligente, programar o horário que eu quero que ela ligue, desligue. Então eu consigo transformar o ambiente até de uma maneira mais high-tech, vamos dizer assim. Então, as estações de trabalho hoje em casa estão muito mais ergonômicas, né? A pandemia foi muito ruim, mas, por outro lado, ela mostrou para as pessoas o quanto que a gente tem de potencial dentro das nossas casas. E quando a gente fala de potencial, não é nem a gente ter um espaço muito grande. Como você citou, esses espaços serem multifuncionais. Então, é uma bancada que se transforma numa mesa de trabalho, numa mesa de jantar, numa escrivaninha, uma luminária que ela fica aconchegante, ela fica mais operacional. Então, a gente começou a ver na nossa casa possibilidades. E hoje as pessoas estão até mais críticas com relação à iluminação. Por incrível que pareça, hoje as pessoas já chegam numa loja e já conseguem falar, não, essa daqui não ficou tão legal não, vamos colocar uma solução um pouco maior, com um design diferente, já vi que essa daqui fica legal. Então, hoje é até um desafio para nós profissionais de arquitetura. Para que, na hora que for atender um cliente, o cliente hoje está com um poder crítico muito maior. Tá armado? Tá armado. Então, o cliente que chega numa loja, ele já está muito mais preparado. Já viu uma série de soluções e ele mesmo já até experimentou. Mas isso é muito bom, isso evolui, isso a gente já começa a conversa da página 3, né? O cliente ter a informação, ter referência, muitas vezes ele já vem com as imagens do Pinterest, é isso que eu quero. Então isso já economiza toda a explicação e facilita o briefing, né, para o profissional. O problema é que às vezes ele vem com a informação errada. Ele não sabe, na verdade, qual é a fonte, né? Aonde é que eu vou? Eu vou comprar iluminação. Eu, por exemplo, por mais que eu transite nesse mercado, eu sou muito honesta em dizer para os profissionais, eu não tenho a menor condição de fazer qualquer tipo de projeto, seja um banheiro, eu não sei, eu não vou saber que eu tenho que deixar ali, que eu tenho que fazer toda uma engenharia para deixar a tomada onde eu preciso, não sei fazer, eu preciso realmente da ajuda de um profissional. Agora, se a pessoa não tem um profissional, alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo neste momento, como é que ele chega numa loja, por exemplo, vai para uma loja de iluminação e ele vai explicar o que ele quer e às vezes o vendedor está ali querendo empurrar algum produto. O que ele tem que saber? Olha, a gente falou de algumas informações, que são uns termos aí, que é o IRC, o IP, as temperaturas de cor. Você vê que não existe nenhum bicho de 7 cabeças. São informações que estão geralmente bem à mostra nas embalagens, sim, né? Então você já consegue... A gente nunca soube que a gente deveria exigir olhar isso. Exato. E as pessoas às vezes vão confundir, como a gente tem essa enquete aí, de que a luz fria é melhor, que a luz quente é melhor, que uma ilumina mais. E hoje a gente está aqui para mostrar que não existe isso. Então, primeira coisa, o cliente tem que entender quais são os propósitos dele. Então, ele quer pegar e fazer a casa dele, ele pegar cada ambiente e pensar ali, como você citou, num briefing, e ver quais são os focos dele, né? Quais são as prioridades. Então, na minha área que eu tenho a minha sala de reunião, ou a minha sala de estar, que vai ser um ambiente múltiplo, eu estou pensando em colocar um pendente ou uma luminária de um painel, quero colocar uns spots para iluminar ali aquele quadro. Pô, eu acho que fica um ambiente mais decorado, com uma temperatura mais aconchegante, então eu já vou especificar aqui uma ideia de uma temperatura quente. Eu tenho a minha área aqui, que é a minha garagem, eu quero colocar uma luminária que seja protegida para poder ficar exposta ao tempo. Então, vou procurar uma luminária que tenha essa proteção do IP alto de IP65.
eu quero fazer o meu projeto do meu quarto. Então, quais são as prioridades que eu tenho aqui? Eu vou ter um momento que eu vou ver TV, então eu quero uma iluminação indireta com uma fita de LED num painel. Eu vou ter um momento que eu vou descansar, eu só quero uma iluminação mais baixa ali com aquela luminária de mesa, só para poder ficar no momento que eu vou ler um livro. Então, ele fazendo esse briefing e colocando quais são as características de cada um desses ambientes, ele já vai com a coisa bem esmiuçada ali pro vendedor. Porque se ele chegar e de repente pegar um vendedor que não está bem preparado, ele vai começar a colocar painel de LED ou plafond, que muitos colocam plafond, em todos os ambientes. Iluminar por iluminar, a gente vai conseguir iluminar todos. Mas vai atender às nossas expectativas? Vai fazer a cena, né? Não é assim que vocês falam. Exatamente. A gente sempre brinca, Ana, que a iluminação, ela pode matar ou ela pode valorizar muito mais aquele projeto. Sim. Então, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Então, o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio aqui é o quê? Fazer com que valorize ainda mais aquele projeto que a gente está desenvolvendo. Ô, Ricardo, agora qual é o critério para aplicação dos pendentes no projeto? Eu falo lustre, tá errado? Não tem diferença. Na verdade, o pendente e o lustre, eles vão estar sempre lá fixados com um cabo, né? Um pendente que vai deixar ele solto. Então, né? para ser lustre, ele tem que estar num cabo, é isso? Exatamente. Ele vai ter, geralmente, o lustre, vai ter algumas peças em cristais, ele vai ser mais ornamentado, vamos dizer assim. Sim. O pendente são peças mais simplificadas. Então, de repente, tem lá um pendente, como a gente tem uma linha, que é uma linha linear, ele não vai ter cristais, ele não vai ter aqueles apetrechos maiores. É minimalista. É mais minimalista. Mas, em termos de critérios, o que acontece? É você acertar aonde ele vai estar projetada a iluminação. Então, eu tenho a minha área que eu tenho uma sala de estar, que eu tenho uma mesa que vai ser a minha mesa de jantar. A gente considera que a altura da minha mesa com relação a onde vai estar aquele pendente seja ali em torno de 60, 70 centímetros. Tá? Então é uma altura confortável, que não vai obstruir e você vai conseguir ter uma iluminação tranquila. Se for uma mesa de jantar maior, de repente um pendente só ele não pode dar conta, então a gente pode pôr 2 ou 3 e fazer a composição daquela área. Se for um pendente que vai ficar, por exemplo, numa mesa de cabeceira, então aquela mesa que vai ficar do lado da tua cama, a gente considera que uns 30 centímetros é uma altura confortável. Então, da onde tem a tua mesa com relação a onde começa o teu pendente, em 30, 40 centímetros é uma altura que fica bem interessante. Perfeito. A minha próxima pergunta para você seria como escolher a iluminação certa para cada ambiente. Eu acho que você já me respondeu ao longo da entrevista, mas assim, fazendo um jogo rápido aqui, vai, só pra gente anotar. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. A gente vai ter situações e situações. Então, como a gente citou, quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai ter que sempre ver quem primeiro é o nosso cliente. Claro. É um casal de idoso, é um casal jovem, é uma família composta com vários filhos, enfim, entender isso. Quais são as características daquele ambiente que eles vão morar, né? É uma região mais fria, uma região mais quente, quais são os ambientes que vão ter naquele projeto. Feito esse briefing, entendendo quais são as prioridades daquela família ou daquele ambiente de trabalho, a gente começa a setorizar as soluções de iluminação. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente de um apartamento, tenho lá uma varanda, tenho 2 dormitórios, banheiro. Eu posso trabalhar com painéis de LED, um plafond, que eu vou ter uma iluminação neutra para um dormitório, para uma sala, até para mais uma cozinha, hoje usa muita temperatura neutra. Eu posso ter ambientes de passagem, ambientes de circulação, em que eu vou ter um quadro, eu vou ter uma área mais decorada, então eu posso pôr spots para poder iluminar e focar. Então, sempre que a gente fala de spots, geralmente pensar nas iluminações direcionadas. Então, áreas de circulação a gente trabalha muito com iluminação direcionada. Tem uma mesa de jantar, eu tenho uma área que eu quero deixar um ambiente mais refinado. O pendente é muito bem-vindo, tá? Para colocar nesses setores. Uma solução que a gente coloca muito também, que hoje é uma solução simples e que eu acho que valoriza muito o projeto. Em áreas de circulação, a gente coloca balizadores, que são aquelas luminárias que ficam na parede numa altura inferior. Então, quando você passa, você tem uma situação de luminárias que vão te indicando o caminho. Parece uma situação tão simples, mas ela faz muita diferença. Sim. Então, você imagina... Fica charmoso, né? Fica charmoso. Você imagina, você está dormindo,
Você acordou de madrugada e quer tomar um copo d'água. Você ter que ligar aquela luz super forte do teu quarto ou do hall de passagem para tua cozinha vai te ofuscar e vai até atrapalhar teu sono. Se você tiver um sensor e na hora que você sai do quarto e aquele balizador começa a acender, você tem uma luz que te direciona para a cozinha, você toma a tua água confortável e volta a descansar tranquilamente. Sim. Então é uma luz que não vai te ofuscar, vai te dar um aconchego, vai te dar um conforto e você tranquiliza, você não tem aquela luz que vai te criar um certo desconforto. E são soluções tão simples. Esses dias eu estive num hotel e me surpreendi no Grameliá, que quando tinha uma luz, um sensor embaixo na mesinha de cabeceira. Então, quando você acorda, né, no meio da noite, e aí tá tudo escuro, e você vai tocar os seus pés no chão, a luzinha se manifesta, então assim, tá claro ali para você ver o caminho que você vai traçar. Exatamente. Até o banheiro, Exatamente. por exemplo. Achei sensacional, Exato. uma simplicidade, Você né? não precisou se preocupar em ter que achar onde está o botão do interruptor. pra pegar poder o ligar, celular para iluminando o caminho. ou o celular para usar a lanterninha dele. Exatamente. Então, a iluminação, ela tá exatamente para isso. Não é iluminar por iluminar, como a gente citou. Iluminar para te trazer conforto, te trazer segurança, né? Então você vai fazer o percurso, né, de ir ao toalete ou ir à cozinha, enfim, aonde você precisar, através de uma iluminação calma, tranquila e que é o suficiente para você naquele momento. Sim, é o que eu precisava naquele momento. Ah, que interessante, né? Quantas dicas. Agora, por que tem Eurolute daquele tamanho, né? Quem vai ao Salão do Móvel de Milão conhece o espaço que a Eurolute ela ocupa. E tem assunto para tudo isso, Ricardo? Tem muito avanço tecnológico? Tem muito avanço tecnológico, Ana, porque a iluminação é um dos mercados que parece que saiu alguma coisa hoje, amanhã já está inventando outra. É um mercado até difícil de acompanhar, que é basicamente a gente conseguir atender com soluções que sejam eficientes, que tragam facilidade, te tragam conforto e aliado a isso ao design. Então você ter uma peça que você... Completa. Exatamente. Você ter lá uma peça que seja algo que decore teu ambiente e te traga um refinamento, mas que traga também uma facilidade na hora que você vai exercer alguma função. Então, por exemplo, a gente está falando de inovações, até pouco tempo atrás era muito comum, na hora que você quisesse fazer uma automação, você ter que contratar uma empresa especializada, fazer toda uma infraestrutura específica para aquilo ali. E hoje nós já temos soluções em que eu não preciso nada disso. Eu compro, por exemplo, uma lâmpada, basta eu conectar ela na minha casa, ter uma rede de Wi-Fi, baixar o aplicativo e a partir disso aí eu já consigo ligar e desligar ela, agendar o momento que eu quero que ela ligue e desligue, mudar as temperaturas de cor, criar efeitos. Ela te dá mais segurança porque, por exemplo, você saiu do teu trabalho, você quer chegar em casa, você quer que aquela luz ali, ela ligue para poder te dar mais segurança quando você vai adentrar com o teu carro na garagem. Ela já está programada para ela acender. Você já deixou ali todo o relatório do que você quer que ligue e desligue no momento que você queira. Ah, você saiu de casa e está com dúvida se desligou ou não o interruptor da tua luz, da tua luminária. Tá com o aplicativo lá, você consegue comandar ambiente por ambiente. Basta você ter uma solução de iluminação, baixar o aplicativo através do Apple Store, do Play Store e ter uma rede Wi-Fi na tua residência, no teu trabalho. Então hoje está muito mais fácil a gente conseguir automatizar um ambiente, um projeto, sem precisar criar uma grande infraestrutura. Então, e a gente citou de ambientes internos e externos, hoje já temos soluções tanto para o ambiente interno quanto externo com soluções inteligentes. E a iluminação, ela causa algum impacto à nossa saúde, bem-estar? Com certeza, a gente citou aqui o exemplo do home office, né? Então, a gente quer estar na nossa casa, a gente quer ter um ambiente aconchegante. Então, qual que é o objetivo? Você vê qual que é a temperatura de cor ideal para aquele momento que você vai desempenhar aquela atividade, seja jantar, seja trabalhar, seja estudar, um descanso. Cada iluminação vai te atender com esse requisito. Se você pegar lá e colocar, por exemplo, no teu quarto, você quer descansar um pouco, você põe uma lâmpada extremamente forte,
uma temperatura fria de 6.500 Kelvin, que a gente chama, você vai ter um sono extremamente ruim, provavelmente. Porque é uma temperatura de cor que vai te dar ali uma condição de muita atividade. Você não vai conseguir desligar para poder descansar. Mesma coisa eu posso colocar também para poder desempenhar uma atividade mais operacional, em que eu quero ter foco naquilo, e você põe uma cor ali que é mais para te relaxar. Para te relaxar. Não vai te dar a condição. Então, a questão da qualidade de vida, ela está muito voltada a você escolher o produto certo. Assim como a gente citou essas luminárias que vão te indicar caminhos, vão te indicar soluções para você ter um conforto maior e também poder ter um gasto de qualidade, você gastar em função daquilo que você está utilizando. Então, iluminação forte não quer dizer que é qualidade, né? Então, quantidade não é qualidade. A gente tem que ter a iluminação suficiente, com a cor suficiente para aquele tipo de projeto que a gente está desenvolvendo. E para ficar em paz com o planeta, a sustentabilidade, como é que entra e como a iluminação pode nos ajudar nisso? Hoje a gente, com a solução de LED, então a gente transitou naquela solução incandescente que era uma lâmpada que era difícil até fazer o descarte. Hoje a gente tem uma lâmpada LED que ela é totalmente eletrônica. Então, na hora que você faz a decomposição daquele equipamento, você consegue reaproveitar item por item. Então, cada parte dele, tanto a parte do bulbo, que é onde vai sair a iluminação, a parte eletrônica dele, do chip, ele pode ser reaproveitado. Fora que, como a gente citou inicialmente, durabilidade superior. Então, antes eu tinha um produto que durava 1.000 horas, eu trocava, sei lá, a cada 3 ou 4 meses. Hoje tem um produto que dura 25 vezes mais. Então, eu tenho um produto que tem a longo prazo aí considerável, eu tenho um descarte muito mais fácil. Então, hoje eu consigo dividir cada componente daquele ali e fazer o reaproveitamento dele. Então, facilitou em termos sustentáveis de uma maneira muito mais tranquila. Nossa, quantas informações relevantes. Ricardo Lopes, muito obrigada. O Ricardo, que é o responsável pela área de projetos e treinamentos da Avante, a gigante Avante, que opera no setor aí com muito êxito. Eu quero te agradecer e quero perguntar quais são os seus contatos e de que forma. Eu sei que você tem um canal no YouTube, na verdade, Sim. Avante, né, com mais conteúdo também. De que maneira a gente consegue entrar em contato com mais conteúdos? Hoje nós estamos em todas as redes sociais. Então, o Avante hoje tem uma página no Pinterest, que hoje os arquitetos estão utilizando muito. A gente tem um canal no YouTube chamado Luz em Foco. Então, a gente está sempre ali colocando informações de ideias de projeto, aplicações, produtos que ficam melhor em cada ambiente. Temos o nosso Instagram, então o Avante Lux. Então, hoje também, com a maior parte das feiras e exposições, todos esses projetos dos arquitetos estão no nosso Instagram. E convido o público para poder participar, engajar conosco. Eu estou sempre aberto aí para a gente poder conversar, bater um papo. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A gente fala um pouquinho sobre iluminação, é sempre um prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer, viu, Ricardo? Volte sempre aí com essas novidades. Falei para ele, a gente precisa de mais de conteúdo desse estilo, porque eles realmente caminham aí a passos largos. Toda hora tem lançamento, toda hora tem inovação e a gente quer estar por dentro de tudo. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Ana. Gente, este foi o Arq Talks, hoje com o Ricardo Lopes da Avante. O Ricardo é responsável pelos projetos e treinamentos, né, especialista em light design, e ele contou aqui pra gente quais são as soluções, quais são os desafios, na verdade a importância dos projetos luminotécnicos, que na minha opinião são extremamente importantes dentro de um projeto de arquitetura e interiores. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Ana. Espero que tenha gostado, a gente se vê da próxima.